Eu tenho 45 minutos para conversar com você nesta manhã. E vamos ter uma conversa muito gostosa, muito abençoada. Outra vez, vou dizer para você a nossa visão, a visão da Igreja Batista do Povo. Acolher pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus Cristo. Vamos dizer? Isso é o que nos interessa. O seu compromisso com Jesus. Qualquer outro compromisso que você venha a ter, tem que estar atrelado ao maior compromisso. O compromisso que você tem com Jesus. Se você tiver compromisso com qualquer coisa com a qual Jesus não possa se comprometer, é hora de você pegar o facão e podar já. Porque tudo deve estar submisso a Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas devem convergir em Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele, tudo deve ir na direção dEle. E hoje eu quero conversar com você como discípulo de Jesus. Diga, eu sou um discípulo de Jesus. Isso, não é do pastor Jonas, não é de Jesus. Se eu discipulo alguém, eu discipulo em Cristo. Se você discipula alguém, você discipula em Cristo e para Cristo. E hoje, para os discípulos de Jesus, eu quero conversar um pouco sobre mentes renovadas. Mentes renovadas. Vamos dizer? Em qual texto você abriria para pensar nesse assunto? Romanos 12. Então vamos para Romanos 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler 2 versos, o verso 1 e o verso 2. Romanos 12, 1 e 2. Eu peço a você, por favor, que você abra bem os seus ouvidos. Eu não sei se eu vou conseguir terminar a mensagem hoje. Se eu não conseguir, é o hábito. Se eu conseguir, eu venci o hábito. Eu não estou com pressa, esse é o ano da consagração. Começo com a pergunta: hoje, você está mais consagrado a Deus do que estava domingo passado? Nós começamos essa conversa no dia 31 de dezembro. E ela é mais ou menos como uma história sem fim. De 31 de dezembro para cá, nós temos falado sobre ser consagrado a Deus. Isso tem que ter mudado a nossa vida. Se não mudou, algo está errado. Se hoje você não é mais de Deus do que era no domingo passado, alguma coisa está errada. Se você continua sendo vencido pelas mesmas coisas que te venciam até lá, alguma coisa tem que ser acertada. Diz assim a palavra: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja de Roma, como muitas igrejas, nasceu não pela mão de pastores ou apóstolos, mas pela atuação de crentes comuns. Alguns judeus de Roma estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Está lá em Atos. E eles também foram atraídos por aquele som veemente, impetuoso. E também viram aquelas línguas como que de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. E ouviram a mensagem de Pedro, e entre eles estavam muitos os que perguntaram: varões e irmãos, o que vamos fazer diante de tudo isso? Depois de ouvirmos essa mensagem de Pedro, falando sobre Jesus e o mal que nós fizemos virando as costas para Jesus, condenando-o e crucificando-o, agora tem jeito ainda para nós
Será que depois de todo o pecado que nós cometemos, ainda tem jeito, ainda podemos ser salvos? Pode ser a pergunta de alguém aqui hoje. Depois de tudo que eu fiz, será que Deus ainda pode me perdoar? Eu não mereço. Será que Deus pode me perdoar? E aqueles homens ouviram o apelo de Pedro. Disse: olha, vocês ouviram tudo isso, agora compete a vocês se arrependerem dos seus pecados e invocar o nome de Jesus. E então vocês experimentarão a bênção do Espírito Santo que nós estamos experimentando. E eles fizeram isso. Receberam a Jesus. E voltaram para a sua cidade. E fizeram aquilo que naturalmente faz todo aquele que recebeu a Jesus. E se você não faz, é bom você se perguntar se de fato você recebeu a Jesus. Porque quem recebeu a Jesus, fala de Jesus. Prega o Evangelho. Se você não prega, eu gostaria que você parasse hoje e pensasse: de fato eu entreguei minha vida a Cristo ou sou um frequentador de igreja? Eu sou um discípulo de Cristo ou sou um membro de uma igreja? Pregar o Evangelho é contar a sua história de relacionamento com Deus por meio de Jesus. O que eles fizeram ao voltarem foi apenas dizer o que havia acontecido. E à medida que eles foram contando o que tinha acontecido na vida deles, aqueles que os conheciam iam dizendo assim: só Deus podia fazer uma coisa dessa. Mudar a vida dessa pessoa, só Deus, eu quero saber quem é esse Deus. E eles então foram pregando e as pessoas foram se convertendo. Nenhum apóstolo tinha estado em Roma. Nenhum representante da igreja de Jerusalém tinha estado em Roma. Paulo ouve a notícia desta igreja romana. E no primeiro capítulo você vê que ele já começa dizendo das coisas interessantes. Ele fala: eu tenho ouvido da fé de vocês, do amor que vocês têm uns para os outros. Isso tem chamado a minha atenção e eu quero conhecer vocês. Porque eu sou um apóstolo de Jesus. Então eu estou escrevendo esta carta para vocês com dois objetivos. Primeiro, eu quero me apresentar, para que antes de eu chegar aí, vocês saibam quem eu sou. Quero que vocês saibam que eu quero conhecê-los, e quero que vocês saibam quem é essa pessoa que quer conhecê-los. Eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o nosso Pai. E foi descrevendo, falando um pouco sobre si, muito pouco sobre si. Ele disse: agora, além de falar sobre quem eu sou, eu quero que vocês saibam também qual é a mensagem que eu vou pregar. Porque eu quero estar aí para compartilhar algum dom com vocês. E depois daí, eu ainda quero que vocês me ajudem a chegar na Espanha para pregar o Evangelho. Eu estou repetindo em palavras rápidas e simples o que está aqui em Romanos. Se vocês me ajudarem, eu vou para a Espanha também. Mas antes disso, eu vou mandar o esboço da minha mensagem para vocês. E o esboço da mensagem que iria pregar em Roma é a carta aos Romanos. Você já foi fazer algum concurso e você leu um punhado de apostila? Você já foi fazer um seminário e mandaram tudo o que ia acontecer lá, pelo menos em resumo, para você saber o que você ia estudar? Foi o que Paulo fez. Ele apresentou a mensagem do Evangelho. Ele disse: então leiam essa carta, prestem muita atenção, porque sobre isso nós vamos conversar quando eu chegar aí. Eles leram a carta. E o que encontraram lá? De cara, encontraram duas coisas horrorosas na carta de Paulo, que ninguém gostaria de ouvir, mas era o que Paulo ia pregar, e é o que eu tenho pregado para vocês, e muitos não gostam. Mas a palavra de Deus não é para eu gostar, é para eu receber. Muitas vezes ela é como um remédio amargo, que não é agradável ao meu paladar, mas eu preciso tomar para ser curado. E a primeira palavra foi o seguinte: todos pecaram. Para vocês isso é normal, mas para eles era a primeira vez que eles ouviam uma facada dessa. Todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. Ele dizia: vocês, está na carta dele, vocês que se dizem religiosos, vocês judeus, pecam desobedecendo a lei. E vocês acusam os gentios de serem imorais.
Mas eu quero que vocês saibam que eles e vocês, todos pecaram e estão separados da comunhão, da bênção, da glória do Senhor nosso Deus. Que não há nenhum que seja bom, ninguém que faça o bem, não há um justo sequer, todos estão encerrados debaixo do pecado. Pode me ajudar? Para quem está perto de você, diga péssima notícia. Eu te pergunto, você queria ir para uma reunião para ouvir um cara falar isso? Mas era isso que Paulo, é isso que eu vou pregar para vocês, se não quer, não apareça. De vez em quando eu falo para vocês assim, olha, diga para o irmão do seu lado, não volto mais aqui. Não falo para você falar isso? Não volto mais aqui. Então era mais ou menos assim, não vou lá, porque o Paulo vai falar sobre pecado. E você pode imaginar o que é falar sobre o pecado num lugar como Roma naquela época? É só passar na sua cabeça o que era Roma. Diz, agora vocês ficam aqui como religiosos, trancados dentro da igreja, olhando para fora, todo mundo no pecado, vai todo mundo para o inferno, e vocês? Que se dizem povo de Deus, têm quebrado a lei, não têm obedecido a lei. Eu quero que vocês entendam que Deus não vai tratar com eles de forma diferente da que vai tratar com vocês. Aí todo mundo disse, estamos perdidos. Ele falou, tá mesmo, sabe por quê? Tem a segunda coisa que eu vou dizer para piorar. O salário do pecado é a morte. Se você continuar desse jeito, você vai morrer. Diga para o irmão do seu lado, você vai morrer, hein? E morrer 2 vezes. Você vai morrer no físico, e se você não se arrepender, você vai morrer na sua alma. Porque você vai para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Então já me esperem com esta mensagem. Vocês religiosos que quebram a lei, espera que eu vou descer o cajado na cabeça de vocês. E vocês gentios, que quebram todos os princípios da moralidade, eu também vou ser duro com vocês. E do capítulo 1 até o capítulo 11, esta é a conversa de Paulo, mostrando o erro, mostrando o pecado, mostrando as consequências disso. Ele falou, agora eu tenho, para 2 coisas ruins, eu tenho uma coisa boa. Tem um jeito de sair disso. Mas só tem uma maneira de você sair dessa escravidão. Meu irmão e minha irmã, só tem uma maneira de sair da escravidão. E ele coloca aqui logo no início da sua carta. Ele diz, olha, Deus disse. E você me diz, pastor, eu tenho 600 anos de igreja, você vem me dizer isso aqui hoje, domingo de manhã? Eu já me arrependi dos meus pecados. E eu digo, que bom. Arrepender dos pecados. E a outra coisa que ele disse está aqui. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O que Paulo está dizendo é, você não precisa morrer na escravidão do pecado. Você não precisa viver debaixo dessa cobertura chamada pecado, que te mata e que te destrói. A única maneira de você sair da escravidão é confessando o seu pecado. Por ter reconhecido que você é um pecador. Não importa se você é judeu ou gentio. Se você é religioso ou não religioso. Você precisa parar para fazer um exame na sua vida e considerar os seus erros e confessar os seus pecados ao Senhor e arrepender-se destes pecados, ou seja, deixar esses pecados de lado, virar as costas para esses pecados e confessar a Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, e declarar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador e seu Senhor, declarar para o irmão na fé, declarar na hora do culto, declarar na sua célula, declarar enquanto você canta,
mas declarar no seu trabalho, declarar na sua casa, declarar diante dos anjos, declarar diante dos demônios que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Essa declaração não é apenas falar, é se comprometer como alguém que está em aliança com o Senhor. É como um casamento. Quando você declara no altar, sexta-feira eu fiz um casamento aqui. Tivemos 2 casamentos. O povo está casando, irmãos, graças a Deus. Eu aqui e o pastor Igor fazendo no outro lugar um outro casamento. Na mesma hora. Num casamento você declara o seu amor, a sua fé no outro e o seu compromisso com o outro. Isso se chama aliança. Depois de dizer estas coisas, aí Paulo diz assim: olha, quero que você entenda que se você se arrependeu dos pecados e entrou em aliança com Cristo, agora o seu comportamento tem que ser outro. Você não pode viver de acordo com a forma deste mundo, com os moldes deste mundo. Estou indo aí para dizer isso para vocês. E eu espero que vocês me recebam em Roma, mas já sabendo que eu vou falar sobre isso. Se vocês estão em aliança com Cristo, vocês têm que viver uma vida fora dos moldes que vocês veem. Esse formato da sociedade onde vocês vivem não serve para vocês. E talvez alguém pudesse fazer essa pergunta lá e você aqui. Se eu vivo no mesmo tempo, no mesmo espaço, na mesma cultura, como é que eu vou viver de forma diferente? Se eu, como crente, trabalho no escritório onde eu sou o único crente, se na minha casa eu sou a única pessoa que assumiu um compromisso com Cristo, se na minha cultura próxima só eu dou o testemunho de Jesus, como eu posso viver de forma diferente? Como administrar de forma diferente a minha empresa? Como me relacionar de forma diferente com o meu cliente? Como não aceitar a propina? Como não pagar propina? Como não falar a mesma palavra? Como pensar de forma diferente? Como ser diferente se eu vivo no mesmo lugar? Se eu sou pressionado pelas mesmas coisas? Se o meu cônjuge não é crente, meus pais ou meus irmãos, como vou manter pura a minha aliança com Jesus, vivendo aqui nesta época? Paulo dá a primeira resposta. Rogo-vos, ou seja, eu faço um clamor profundo e insistente. Eu vou ser teimoso nesse meu pedido com vocês, porque ele representa a ansiedade do meu coração. Eu suplico a vocês que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo começa falando de algo físico, não espiritual. E meu irmão, minha irmã, há muitos crentes que estão vivendo uma vida espiritual fracassada,
Porque estão tentando resolver problemas do espírito sem resolver problemas do corpo. Pastor, mas agora bagunçou tudo, porque para mim é de dentro para fora. Dentro, Jesus já entrou. No coração, ele já está. Você já está em aliança com Jesus. Mas existem algumas, entre aspas, doenças da carne que têm dominado um corpo e que o afasta de Jesus. Então Paulo disse, em primeiro lugar, eu quero que vocês se lembrem do sacrifício. Quando o sacerdote chegava com um animal e o colocava no altar, ele punha ali esse animal amarrado. De vez em quando é preciso você dizer mesmo exatamente assim, está amarrado. Para si mesmo. Amarrava, punha no altar. Sacrificava aquele animal no altar e o partia. Uma parte daquele animal ia para o ofertante. Outra parte ia para o sacerdote. Outra parte era queimada como oferta ao Senhor. E Paulo diz assim, você não precisa matar o seu próximo, ou você não precisa se matar no altar. Mas lembre que aquilo era uma sombra do que haveria de acontecer. Era uma profecia do que iria acontecer com os filhos de Deus. Era um protótipo. Alguma coisa que apontava para algo espiritual. Então coloque o seu corpo no altar do Senhor. E diga ao Senhor, aqui está algo físico, um animal, vamos colocar assim. E sacrificá-lo até o sangue no altar do Senhor nosso Deus. Você já passou o corpo? Sim. Tecidos, aparelhos, órgãos físicos. O corpo não é apenas um amontoado de carne, ossos, nervos, tendões, cartilagens, sangue, células. É algo físico, mas é através do corpo que nós fazemos a vontade da alma e a vontade do corpo, do espírito. O corpo é um instrumento que amanhã irá para o pó, mas hoje é um templo vivo que coloca para fora o que está lá dentro, o que está no seu interior. E o que Paulo está dizendo é: cuida bem do seu corpo. Olha onde você põe os seus olhos. Olha a que ou a quem você empresta os seus ouvidos. Procure discernir por onde andam os seus pés. Porque as coisas entram na alma e no espírito pelos órgãos do sentido. Então, queridos romanos e judeus que vivem em Roma e brasileiros que vivem em São Paulo, quando andarem pelas ruas, quando ouvirem mensagens, quando tiverem conversas, procurem ver, ouvir, falar, cheirar, sentir com o corpo que está sacrificado no altar do Senhor nosso Deus.
Se vivesse hoje, ele estaria dizendo: vai ser muito difícil, dentro desta cultura, você viver de forma diferente, se o seu televisor estiver ligado nos mesmos canais de horários da maioria das pessoas. Se os seus olhos ou ouvidos são consagrados aos instrumentos da internet, da mesma forma que muitos consagram os seus, vai ser muito difícil você romper com o pecado que tenta assolar e destruir a sua vida. Se na sua mente ficam os mesmos ensinos, ideias, opiniões, os mesmos conceitos que muitas vezes são passados lá fora, se você os agasalha em sua mente, se eles estão no seu cérebro, dificilmente este templo será um lugar santo ao Senhor nosso Deus. Porque é com este templo, é com este corpo, que nós oferecemos culto ao Senhor. E eu tenho certeza absoluta que você cantou com a boca neste culto. Que você levantou as mãos. Sim ou não? Porque este corpo é um instrumento do que está lá dentro, puro ou impuro. E é com este corpo que você serve ao que é santo ou ao que é profano. Então o corpo não é qualquer coisa. E aliás, Deus não faz qualquer coisa. E quando eu venho para cá adorar ao Senhor, ou qualquer hora, em qualquer tempo, durante o dia, em qualquer lugar em que eu esteja adorando ao Senhor, eu preciso lembrar que eu estou adorando através do corpo. E isso exige sacrifício dos membros do corpo. Desde o começo, Paulo vai falando aos Romanos sobre isso. Ele diz: se você apresenta os membros do seu corpo ao pecado, para servir ao pecado, você é escravo do pecado. E se você apresenta o corpo a Deus para servir a Deus, então você é escravo de Deus. Ou seja, você não tem opção. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo. Ou você é escravo da santidade, ou você é escravo do pecado. De qualquer forma, nós somos servos. De qualquer forma, nós somos escravos. E como o culto a Deus é algo contínuo, você cultua enquanto está acordado, o sacrifício do corpo deve ser contínuo. A vigilância em relação ao que você pensa, ao que você vê, ao que você fala, ao que você sente, ao lugar onde você vai, precisa ser constante. Rogo-vos que apresenteis. Ou seja, se você não se aproximar de Deus, se você não tomar, se nós não tomarmos a iniciativa de levarmos e consagrarmos o nosso corpo a Deus, Deus não poderá fazer nada. Então eu estou insistentemente pedindo a vocês: se apresentem, chega junto, vai lá, a qualquer momento, diante de qualquer necessidade, antes da necessidade, vai ao Senhor e apresenta o seu corpo ao Senhor nosso Deus. Não existe vida cristã sem sacrifício do corpo. Não existe. Dá uma apertadinha na sua mão de novo assim. E lembra do que Paulo disse. Ele disse assim: olha, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, eu faço com que o meu corpo seja meu escravo e não que eu seja escravo do meu corpo. A questão é, quem manda nesse negócio aqui? A minha decisão e a sua decisão tem que ser essa. Quem manda em mim? Eu tenho controle da minha vida? Ou o meu corpo controla a minha vida?
Se eu estou em aliança com Cristo, Paulo está dizendo, a maneira de eu viver no mesmo ambiente que os que não servem a Cristo, sem ser influenciado pela sua cultura, é consagrar o meu corpo ao Senhor. Além de consagrar o corpo ao Senhor, ele diz agora, não vos conformeis com este mundo. Outra tradução diz com este século. Ou seja, não se deixem moldar por este século. Não entrem no molde do presente século. Não permitam que a cultura do presente século domine o seu coração, a sua mente, a sua vida. Enquanto eu preparava para falar para você nesta manhã, eu fiz aquilo que todo pastor normalmente faz, dá uma corridinha nas línguas originais. Então eu fui ver aqui, por exemplo, que quando Paulo está insistindo, nessa palavra tão, rogo-vos. Que não vos conformeis com este século. A palavra conformar aqui é sistematizeste. De onde vem sistema? Ele está dizendo, não se conformem com este sistema, com este molde, com esta forma do século no meio do qual você está e ao qual você pertence. Alguém fez uma paráfrase assim, não adoteis a moda externa e fugidia deste mundo, mas sede transformados em vossa própria natureza. Gostei desta paráfrase. Não adoteis a moda externa e fugidia deste mundo, mas sede transformados em vossa natureza. O mundo tem o seu próprio sistema. E segundo nós vemos aqui na Bíblia, o sistema do mundo não tem nada a ver com o sistema de Deus. O sistema deste mundo é contra Deus. E é contra a criação de Deus. Domingo passado eu não estava aqui, eu estava pregando num congresso estadual de mulheres da convenção. Havia um grupo muito grande de mulheres que oram, foi um culto leve, gostoso, poderoso. E lá estava um irmão que é vereador, pela primeira vez foi eleito vereador no último pleito. Ele é jovem, eu perguntei, daí meu querido, como é que está lá? Ele disse, pastor, está difícil enfrentar o sistema. Está difícil. A questão é, o que molda o meu comportamento? O que dirige a minha mente? A minha questão e a sua não é contra as pessoas. Não tem nada a ver, em primeiro lugar, com pessoas. Nós somos discípulos de Cristo. Esta é a pessoa predominante que tem que influenciar e ditar as normas para nós dentro da cultura que nós estamos vivendo. E o sistema deste mundo é orientado, criado, administrado pelo príncipe deste mundo. E nós precisamos escolher se vamos viver de acordo com um reino ou de acordo com um império. Reino, só o de Deus. Império é o das trevas. O reino é legítimo e se passa por hereditariedade. O reino de Deus está no meio de nós, porque Jesus trouxe o reino de Deus. Deus é o rei desse reino. E o império é do impostor, que toma a mão das armas e vem tirar aquilo que é de direito do rei. Foi o que o diabo fez no Éden e que atingiu a nossa vida.
E a ordem de Paulo aos Romanos, a mim, é: você escolhe. Você vive numa cultura que é do império das trevas. E esse império é criado, é dirigido, administrado pelo príncipe das trevas. A quem você serve? A quem você pertence? Ao mundão que está aí controlado pelo diabo? Ou ao Criador dos céus e da terra? Vou tentando caminhar para a gente encerrar daqui uns 50 minutos. Mas quero chamar a sua atenção para o que Paulo diz. A palavra mundo aqui, no grego não é cosmos, o mundo físico, o mundo dos homens. Ele não está falando do sistema cosmológico, dos astros. Ele usa outra palavra no grego, que é aeon. E essa palavra, também usada para mundo, aeon é era, é tempo, é ocasião. Não vos conformeis com esta era. Não vos conformeis com este tempo. Os demais pastores que gostam de estudar grego depois poderão conversar com você a respeito deste assunto. Então, não dá para ser, porque nesse mundo, o mundo que ele fala é um mundo mais moral e espiritual. E diz: vocês não entrem nesta forma. Lembrando que o sistema do mundo é contra Deus e contra toda a criação de Deus, sejam homens, anjos, florestas, rios, toda a criação. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Às vezes nós ouvimos essas conversas quando se falam sobre a natureza e nós pensamos: conversa desse povo não tem o que fazer. Ninguém devia cuidar mais da natureza do que o crente. Ninguém devia amontoar menos lixo do que o crente. Ninguém devia cuidar mais do ar do que o crente. Ninguém devia cuidar mais das florestas e das águas do que o crente. Porque o diabo tem feito tudo para destruir tudo o que Deus criou. Mas é preciso que nós paremos e olhemos aquilo que nós temos ouvido, visto e recebido. E consideremos seriamente algumas coisas, como por exemplo, a ética. Alguns de vocês são professores universitários, professores em escolas. O que tem a ver a ética do reino de Deus com a ética social? Essa ética da nossa sociedade tem algum compromisso com o reino de Deus? Ou essa ética está ligada ao império das trevas? A moral secular tem alguma coisa a ver com a moral bíblica? As ideologias que nós ouvimos, vemos, aprendemos nos bancos das escolas, tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Ou é mais uma moda deste aeon, desta era, deste tempo, deste reino das trevas? Paulo está dizendo de coisas daqui. Quando eu falo do mundo das artes, da música, do cinema, o que nós estamos absorvendo de todas essas coisas que estão à nossa volta? As teorias científicas, a forma de administrar, como nós cuidamos das finanças, os nossos relacionamentos interpessoais, a maneira como dirigimos o casamento, conceitos que nós temos de família, como nossos filhos namoram, como ensinamos a namorar, o que é ser igreja, como tem que viver a igreja. Nós estamos repetindo nestes segmentos da vida, que de fato constituem o dia a dia da nossa sociedade e o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo de acordo com o reino de Deus, como pessoas que estão em aliança com Deus, como pessoas que colocaram os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou nós estamos vivendo e absorvendo, aceitando essas coisas e tornando a nossa vida
de gente que fez aliança com Cristo, uma vida mundana. Talvez não fosse necessário dizer, mas eu vou dizer. Ser santo hoje é a mesma coisa que ser santo nos dias de Abraão. Ser santo hoje era como ser santo para o profeta Isaías. Ser santo hoje é ser santo como Jesus diz que é ser santo. Porque a forma deste mundo é variável. A do reino de Deus é fixa. Os valores deste mundo mudam. Os do reino de Deus não. As leis do mundo mudam. Os costumes mudam. Mas as leis do reino de Deus não mudam. A Bíblia diz: o teu reino jamais passará. E nós cantamos isso. Esse reino é eterno. Ele é hoje o que era na eternidade passada e será amanhã o que é agora. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, embora ocupemos os mesmos espaços, vivamos na mesma cultura, no mesmo tempo, nós precisamos, segundo Paulo, escolher viver de acordo com esses princípios do reino de Deus, nos apresentando ao Senhor e não aceitando entrar na forma ou na forma deste mundo. Bem, domingo que vem a gente continua. Se você não quer, pode dizer para quem está do seu lado: eu não volto mais aqui. Mas se você voltar, você vai me ouvir falando sobre isso. Sabe por quê? Porque eu estou falando para quem quer servir a Jesus como discípulo dele. Esse compromisso Paulo queria que a igreja de Roma tivesse. Esse compromisso é que Deus está trabalhando em minha vida e em sua vida. Nesta semana, eu queria que você passasse todos os dias da semana pensando nisso. Eu já fui perdoado dos meus pecados, porque eu já confessei os meus pecados. Eu já sou salvo, porque eu recebi a Jesus como meu Salvador. Eu estou em aliança com Cristo. E porque eu estou em aliança com Cristo, então, eu vou fazer o que o Espírito Santo me diz através de Paulo. Eu vou consagrar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha mente, vou cuidar dos meus olhos, vou cuidar da minha língua. Eu vou exercitar isso dia a dia. E a Bíblia fala isso de vigilância. Sabe o que é vigilância? É estar sempre esperto. É não descuidar, para não passar susto. É estar observando o que acontece à sua volta, com uma pergunta: isso é coisa do reino de Deus ou do império das trevas? Se é do império das trevas, estou fora. Mas se é do reino de Deus, estamos juntos. Fique de pé. Vamos orar juntos. Para nós orarmos, você já perguntou o nome de quem está pertinho de você e do seu lado, direito, esquerdo? Agora olha para ele ou para ela e diga assim: você ouviu, hein? Nós ouvimos. Nós vamos orar agora conscientes de uma verdade. Tudo isso está na palavra, porque Deus nos ama. E Ele nos libertou do império das trevas.
e nos transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Com todos os nossos defeitos. E foi assim que Ele nos comprou. Com as nossas fraquezas, com os nossos problemas. Aí, pelo Espírito Santo, Ele nos envia a Sua palavra, para que nós a entendamos, a aceitemos, a fim de que sejamos aperfeiçoados nela, como membros da família de Deus. Deus está nos construindo como membros da sua família na face da terra, para que nós tenhamos a moral de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus, porque nós fomos criados imagem e semelhança, não do presente século, mas imagem e semelhança do Criador, o Senhor nosso Deus. Então hoje, você se parece com Deus mais do que parecia ontem. Se não é assim, está errado. E depois de ouvir a palavra de hoje, você terá que se parecer mais com Deus agora do que você parecia quando você entrou nessa casa. Isso é um trabalho de Deus, mas Ele só faz quando nós nos apresentamos a Ele. Deus não violenta a nossa vida. Deus não empurra nada goela abaixo de ninguém. Não mete a machadinha na nossa cabeça para a palavra entrar. Mas com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas e lutas, com todas as nossas dúvidas, incredulidades até, se nós chegamos a Deus e dizemos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, eu não sei, mas Tu sabes, então o Senhor vai fazer. Olha para mim, Deus te ama. Entenda o significado dessa expressão. Deus te ama como ninguém mais. E Ele se assenta conosco neste lugar, nesta manhã, já tarde, para dizer: filho, isso é porque eu quero você bem perto de mim. Eu quero que o poder da aliança que existe entre nós, diz o Senhor, transforme a sua vida. Domingo que vem, eu vou falar com você sobre essa transformação que vai nos levar a ter a mente de Cristo. Talvez um dos textos mais difíceis de entender na Bíblia. Quando você lê: nós temos a mente de Cristo. Aí você vai para o espelho e fala: eu? Como é que o senhor pode dizer que eu tenho a mente de Cristo? Dê a mão para quem está do seu lado, dê. Esse irmão, essa irmã, a família da fé. Gênesis, aproveita, vem trabalhar, vem cá, vem. Mandei você vir aqui, veio porque quis, agora trabalha. Você vai orar conosco, querido. Dá uma olhadinha para o rosto desse irmão, dessa irmã. Uma bênção que Deus pôs aqui. E você vai estar orando por ele assim, de mãos dadas, lembrando assim: estamos de mãos dadas para nos lembrarmos que somos iguais. Foi o que Paulo falou. Judeus e gentios carecem da mesma misericórdia, do mesmo cuidado para experimentar o mesmo Senhor. Deus te ama do jeitinho que ama quem está do seu lado. E vai trabalhar na sua vida nesta semana do jeitinho que trabalhar na vida do irmão que está ao seu lado. Ele e você são igualmente importantes, porque nós fazemos parte de um plano. Não estamos aqui por acaso. Tudo isso Paulo disse por causa do projeto de Deus, o plano eterno de Deus. E Ele nos incluiu nesse plano dele, para experimentarmos e também para podermos espalhar estas coisas. Oremos. Temos alegria nesta manhã, Senhor, de estar neste lugar e em Tua presença. Como é bom ouvir a Tua palavra. O nosso desejo, Senhor, é estar dia e noite nos apresentando a Ti, trazendo o nosso corpo, servo do Senhor, para a Tua glória
para a tua honra e para o teu louvor. Que bênção sabermos que o Senhor resplandeceu sobre nós o seu rosto e teve misericórdia de nós, sendo gracioso e bom. Mas nós temos situações nas nossas vidas que ainda, Senhor, precisam ser vencidas. E tua palavra nos mostra nesta manhã quantas coisas precisam ser acertadas em nós. E nós nos submetemos a Ti, ainda diante do Teu rosto que sobre nós resplandece, manifestando Tua graça e Tua misericórdia, pedindo, Senhor, perdoa-nos e concede-nos a bênção, Senhor, de fecharmos todas as portas que temos abertas ao presente século, ao mundo, e não ao Teu reino, Senhor. E que o Senhor possa, nesta hora, tocar em nossas vidas, nos dando o Teu perdão, a Tua purificação, para que dia a dia vivamos em consagração, isto é, separados, única e exclusivamente para o Senhor. Todos os nossos corações estão perante o Senhor nesta manhã. Todas as nossas vidas estão diante de Ti. E Tu sabes, ó Deus, daqueles irmãos e irmãs, aquelas pessoas que precisam nesta manhã de receber um toque especial do Senhor, como forma do Teu cuidado e também do Teu tratamento. Meu Deus, olha para essas vidas, esses corações dilacerados, pessoas afastadas dos Teus caminhos, que ainda não abraçaram a cruz do Salvador e que precisam nesta manhã de uma bênção dos céus. Não pode deixar este lugar, Senhor, sem levar consigo a Tua bênção. Eu quero pedir, Deus, abençoa estas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, com Teus braços de misericórdia, alcance estas vidas. Pai querido, temos pessoas enfermas, trazendo doenças, com lutas, com dificuldades. Há poder no Senhor suficiente para curar todas as nossas enfermidades. E no nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, cura os enfermos nesta manhã, cura os doentes, em nome de Jesus, manifesta a Tua bênção, Senhor, para sarar todas as enfermidades nesta manhã, que o Teu povo goze da Tua saúde. Deus, continue com as Tuas mãos estendidas sobre esta igreja, sobre esses irmãos e sobre o Teu povo deste lugar. Peço pelo pastor, sua família, os pastores, todos os ministérios deste lugar, que nunca falte o óleo, que nunca falte a unção, que nunca falte a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Vai em paz e na força do Senhor. Desfrute da companhia do Pai Celestial durante esta semana. Deus te abençoe.